Se você ficar cobrando em excesso, falando do rebote, na verdade você está fazendo uma persuasão negativa, uma persuasão contra si mesmo. Quando você fala, agora você só sai com esse cara, negativo, porque realmente ela deixou você, não deve satisfação nenhuma a você. Se você está falando que só sai com esse cara e isso te afeta, o que ela vai fazer? Vou fazer o possível para te afetar. Vamos começar a entender uma coisa. O que é um relacionamento rebote? Isso é base principal desse jogo. Você tem que saber o que é para não cair nesse contexto. Relacionamento rebote é quando você está num relacionamento, termina a relação e tão rápido como uma estrela cadente caindo do céu, ela encontra uma nova pessoa. E essa nova pessoa, ela faz de tudo para querer dar certo. Isso é um relacionamento rebote, ou seja, ela saiu da sua relação, já entrou em outra, já emendou. Não deu tempo de ter a maturidade, sabe aquela coisa da maturidade afetiva, a responsabilidade com ela mesma de se curar, não teve nenhuma vontade quanto a isso. E fez com que colocasse um terceiro elemento no jogo, que é o que a gente chama de rebote. Exatamente, eu pego muita mentoria dessa forma, viu? Muita, porque ele precisa aprender, a pessoa precisa aprender a se colocar como uma pessoa de valor nesse triângulo amoroso. Vou explicar para vocês, eu quero que vocês anotem, porque vai fazer toda a diferença. Galera que chegou aí, vamos curtir dessa moral, porque ajuda bastante, tá? Então, regra número 1, contexto é seguinte. Quando você está vivendo um relacionamento rebote, você tem que ter a sabedoria de passar isso para um outro momento, de entender que não é mais sobre você. Agora, as pessoas estão falando lá, estão ocupadas, tá bom? E a gente tem que ir para uma outra essência, para uma outra história. Você tem que estar muito mais leve nesse contexto. Você não pode focar no rebote, não existe rebote para você. É isso que eu quero que você entenda. Se você ficar jogando a sua atenção toda no rebote ou na rebote, homem, mulher, não importa, você vai perder o jogo. Por quê? Porque você começa a entrar e criar uma narrativa de cobrança muito forte. Está errado. Não é assim que funciona. Você precisa entender que um passo por vez, ok? Um momento por vez, um passo por vez. É assim que você constrói a sua história. Se você ficar cobrando em excesso, falando do rebote, na verdade você está fazendo uma persuasão negativa, uma persuasão contra si mesmo. Quando você fala, agora você só sai com esse cara, negativo, porque realmente ela deixou você, não deve satisfação nenhuma a você. Se você está falando que só sai com esse cara e isso te afeta, o que ela vai fazer? Vou fazer o possível para te afetar. Entendeu o contexto? Entendeu como você mesmo acaba entrando nessa linha e fica vendido? Rapidinho, eu preparei um aulão para você que vai te ajudar ainda mais sobre o momento que você está passando. Depois de terminar o vídeo, você volta aqui e clica nesse link. Já vai lá e se inscreve para ver o aulão. É gratuito, vai te ajudar. Como você destrói a sua própria oportunidade de fazer o jogo certo? Agora, a sabedoria está em você estar presente. Quais são as regras principais desse jogo para que você possa afastar o bendito rebote? Uma delas é não cobrar. Primeira delas é não cobrar. Não cobre, fica em paz, fica de boa, tá tranquilo. Se você tiver essa habilidade de jogar o jogo, vai ficar muito mais fácil. Não cobrar deixa você muito mais maduro, muito mais dentro desse contexto do relacionamento. Ou seja, a pessoa saiu da relação porque ela perdeu a admiração em você. Não foi porque ela deixou de te amar. Por mais que ela tenha dito isso. Isso, na verdade, não tem nada a ver. Ela só perdeu a admiração, se cansou. Você vem entregando mais do mesmo e esse mais do mesmo está te enfraquecendo. Se você chorou, te enfraqueceu mais. Se você cobrou, te enfraquece mais. Se você fica vendido, te enfraquece mais. Se você não sabe como falar, te enfraquece mais. Ou seja, tudo me enfraquece, Jack, tudo te enfraquece. Por quê? Será que você voltaria para alguém que está dizendo eu acho ou para alguém que está dizendo que entendo? Eu vou levar vocês a uma narrativa. Imagina vocês chegando, procurando um profissional, vocês estão cheios de dúvidas. Um médico, por exemplo. E quando você chega lá, ela fala assim, eu acho que pode ser isso. Mesmo ele vendo os exames. Ele fala, eu acho. Você vai confiar nele quando ele falar eu acho? Duvido. Você vai ficar com o pé atrás. Vai buscar até a opinião de um outro profissional. E se ele dissesse para você, olha, eu entendo que com
com tudo que eu estou vendo aqui, o caminho melhor é esse. Quando ele fala eu entendo, você fica mais seguro, porque sabe que ele está te direcionando para o sucesso, ele vai cuidar de você. Essa dinâmica é fundamental. Quando vocês estão abalados e foram deixados, vocês estão passando por uma dependência afetiva enorme, e aí não tem mais discernimento. E, naturalmente, nunca aprenderam também a falar com propriedade. Pouquíssimas pessoas fizeram um curso de oratória, fizeram mentoria para se desenvolver. Pouquíssimas pessoas, eu sei o que eu estou falando, tá bom? Com o pé no chão, pouquíssimas. Então, na hora de se pronunciar num momento desse, a pronúncia é sempre negativa. Ah, eu acho que a gente devia voltar. Eu acho não, eu tenho certeza que não. Eu acho que você está fazendo errado. Eu acho não, eu tenho certeza que não. Você fica aí, então não passa credibilidade. Percebe como tu fica vendido? Passa credibilidade nenhuma. Agora, e se você dissesse, olha, eu entendo que o melhor caminho é esse, por mais que tenha terminado, eu entendo, eu concordo contigo, isso serve para que a gente possa crescer. Eu entendo que se você tivesse feito isso, e eu também, nós estaremos num outro momento, eu sei que você concorda comigo. Percebe como muda? Quando você fala eu entendo, traz o quê? Uma linha de conhecimento e evolução. Quando você fala eu acho, cara, não passa credibilidade nenhuma e ninguém vai voltar para alguém que é descrédulo de si mesmo. Pegou a situação? Tá entendendo o contexto? Então é muito mais sobre o que você acredita que é do que simplesmente aquilo que você pensa que tem que ser. Você tem que acreditar, você tem que saber que você é realmente o porto seguro. Você tem que saber que está fazendo aquilo para poder se desenvolver. Você merece aquilo, você merece um relacionamento saudável, assim como a outra parte. Agora, esse papinho de eu acho, ficar cobrando, agora só sai com ele ou com ela, agora tudo é para ela, tudo é para ele. E esquece, quanto mais você fizer isso, mais você perde. Mais você perde, pode ter certeza. Porque você não se coloca num caminho ou num posicionamento maduro. É um posicionamento totalmente imaturo, medo de perder, fica triste, sabe? Não funciona. Não traz você de volta para o jogo. Pensa nisso com calma, que você vai muito mais longe quanto a essa dinâmica. Escuta o que eu estou te falando.